Olá, bem-vindos a esta nossa exploração. Hoje a gente tem um material aqui que, olha, convida a pensar sobre umas questões teológicas bem fundamentais, né? A ideia do pecado original e também o que se chama de corrupção total. A nossa fonte aqui é um texto de meditação. Ele é usado num contexto mais específico de estudo cristão, um PGM, sabe? E o título é exatamente esse: O pecado original e a corrupção total. Então, o nosso objetivo aqui é tentar desembrulhar um pouco esses conceitos, sabe? O que eles querem dizer. Sempre olhando pelo que o material apresenta, claro. A gente vai ver como o texto conecta uma coisa na outra, mostrando um impacto que, segundo o que está escrito ali, vai além do indivíduo, né? Afeta a humanidade toda e, olha só, até a própria natureza. E, claro, vamos investigar também que implicações práticas o texto sugere a partir disso tudo. Então, vamos lá, vamos mergulhar nesse pensamento. E o ponto de partida que o texto coloca é justamente o conceito de pecado original. E logo de cara ele já tenta esclarecer uma coisa importante. Não é só aquele primeiro ato, sabe? A desobediência de Adão e Eva lá no Gênesis. O que essa meditação está propondo é que seja algo assim, mais profundo. Exato. Sim, o texto argumenta que é mais como uma condição mesmo que foi herdada. Herdada, isso. Uma espécie de inclinação fundamental para o erro, para o que é visto como mal nessa visão, né? E que teria passado a fazer parte da natureza humana desde aquele início. E para ilustrar, o material usa uma analogia que eu achei bem visual, a da árvore. Ah, sim. Imagina uma árvore que tem a raiz comprometida. Essa raiz, diz o texto, ela transmite a seiva dela boa ou, nesse caso, ruim, para tudo, né? Para todos os galhos, folhas, frutos. A falha de Adão, nessa leitura, seria essa raiz ruim, afetando toda a árvore da humanidade que veio depois. O texto até cita uma passagem bíblica conhecida lá de Romanos para reforçar essa ideia, né? Que por um homem o pecado entrou e com ele a morte, que se espalhou para todos. Olha, o que é fascinante observar no jeito que o texto constrói isso é o peso que ele dá para a compreensão da própria natureza humana. A perspectiva aqui não foca só nos erros que a gente comete, sabe? Nos atos isolados. Ele vai mais fundo. Ele postula uma condição essencial, quase como, sei lá, um defeito de fábrica herdado. E isso, segundo a lógica do texto, nos tornaria incapazes, por nós mesmos, de restaurar uma relação total com Deus. Não seria questão de tentar mais. Seria uma questão de natureza mesmo, né? Exatamente. Uma questão de natureza intrínseca. E essa ideia de condição herdada leva quase que, bom, por lógica dentro do texto, a dizer que o pecado é universal. Ninguém escapa. Pois é. O material usa outra passagem bastante citada, Romanos 3. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A implicação é muito clara, né? Sobre essa ótica, não importa cultura, criação, caráter. Tá todo mundo incluído nisso. E aqui a coisa fica bem interessante, eu acho. Porque o texto ele expande o que seria pecado. Não seriam só as grandes falhas, os crimes, o óbvio. A sugestão é que essa condição afetaria até as intenções. Aquilo que parece bom por fora, nobre, sabe? Poderia, numa análise mais profunda dessa ótica, estar manchado por motivações de orgulho, de egoísmo. Que coisa, né? Essa visão tem um efeito nivelador bem radical, né? Coloca todo mundo, tipo assim, no mesmo barco. Exatamente. E se a gente conecta isso com o quadro geral que o material está pintando, essa universalidade é fundamental para o argumento que vem depois. Ela reforça a ideia de que, dentro dessa perspectiva teológica específica, ninguém teria como se achar moralmente superior ao outro. A condição de queda, como o texto fala, seria comum a todos. Isso meio que prepara o terreno para a necessidade de uma solução que venha de fora, né? Sim, porque internamente Internamente, todo mundo estaria comprometido por essa condição. isso leva direto para o próximo conceito-chave que o texto aborda. E é um termo que pode soar um pouco forte. A doutrina da corrupção total. Ou, como algumas tradições chamam, depravação total. O que o texto quer dizer com total aqui? É uma boa pergunta. O material tenta esclarecer isso. Total não significaria, segundo essa visão, que toda pessoa é o pior possível em tudo o tempo todo.
Não é que não haja atos de bondade ou momentos, sei lá, de virtude aparente. Certo. A ideia defendida é que nenhuma área da existência humana escapou do impacto dessa corrupção herdada. Ela teria, se infiltrado em tudo. Em todas as partes do ser. Exato. E o texto tenta detalhar isso, apontando áreas específicas. E usa passagens bíblicas para ilustrar. Por exemplo, a mente, o entendimento, teria sido obscurecido. Cita 1 Coríntios, onde Paulo escreve que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. A ideia é que a capacidade de entender as coisas divinas estaria comprometida. Depois, a vontade estaria, de alguma forma, escravizada. O texto aqui usa Romanos 7, outra passagem de Paulo, onde ele descreve aquela luta, sabe? Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Aquela tensão interna, né? Isso sugere uma vontade que não é totalmente livre para escolher o bem sempre. Os sentimentos, as emoções, também não escapariam. O texto menciona Jeremias, que fala que o coração humano é enganoso e perverso. Aponta para uma instabilidade, uma tendência a desejos que não estão alinhados com o ideal divino segundo essa visão. Complexo. E por fim, até o corpo físico estaria incluído nessa corrupção, sujeito a doença, envelhecimento, morte. O texto conecta isso com o Romanos 8, que diz que o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. A mortalidade seria uma consequência direta. Nossa, é uma visão bem abrangente mesmo, né? Essa totalidade da corrupção, como está apresentada aí, significa que todas as partes do ser humano, intelecto, vontade, emoções, corpo, estariam afetadas, funcionando de um jeito imperfeito ou desalinhado do propósito original, né, dentro dessa teologia. E qual é a consequência mais direta que o texto tira dessa ideia de corrupção total? Bom, aí vem um ponto forte. É uma afirmação bem forte, talvez até controversa para alguns, a de que o ser humano, por causa dessa natureza corrompida, não teria a capacidade natural, inata, de buscar a Deus ou de agradá-lo de verdade. Teria perdido essa habilidade na queda. Exatamente. Para sustentar isso, o material cita Jesus lá em João 6. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. A iniciativa teria que ser divina. Precisamente. E essa afirmação sobre a incapacidade humana é a chave para entender por que o texto e a tradição teológica que ele representa, né, coloca tanta ênfase em coisas como a graça. Se a corrupção é tão profunda e total como está descrito, afetando até a capacidade de querer buscar a Deus, então, por lógica, qualquer movimento em direção a Ele teria que começar com Deus mesmo. Faz sentido dentro dessa lógica. É aí que entra, por exemplo, a ideia de graça preveniente, que o material menciona. Aquela noção de uma graça divina que vem antes, que capacita a pessoa a responder. Sem isso, o indivíduo ficaria preso na sua condição, segundo essa visão. Entendi. E aquela analogia da árvore envenenada volta aqui com força, né? Verdade. O texto usa para argumentar que, assim como essa árvore só dá fruto ruim, as ações humanas, mesmo as que parecem boas para nós, seriam insuficientes para nos tornar justos diante de Deus. O material até cita Isaías, uma passagem que compara as nossas justiças a trapo da imundícia. É bem forte. Uau. A conclusão que o texto leva é que a necessidade humana não é só de perdão pelos erros, mas de algo muito mais radical. Uma transformação interna, uma regeneração. Fazem referência a João 3, quando Jesus fala que é preciso nascer de novo. Isso realmente aprofunda a questão, né? Não é só apagar os erros, mas, segundo essa visão, consertar o próprio mecanismo que leva aos erros. Exato. E claro, lendo uma descrição tão forte da incapacidade humana, uma pergunta quase que surge na hora, né? Mesmo que o texto não explore isso a fundo. Qual a pergunta? Como essa visão se encaixa com a ideia de responsabilidade individual? Se a vontade está escravizada e a mente obscurecida, como o texto descreve, até que ponto a pessoa é considerada responsável pelas escolhas? Boa questão.
Esse é um ponto de tensão teológico clássico que essa doutrina levanta, sabe? O texto foca mais em descrever a condição, mas a questão da responsabilidade é um debate complexo que está ligado a isso. É uma tensão importante para a gente ter em mente, assim. E o texto não para por aí. Ele argumenta que o impacto dessa queda, dessa corrupção, não ficou só nos humanos. Ah, sim, vai além. A própria criação, o mundo natural, teria sido afetada. Como é que o texto desenvolve essa ideia? Ele busca apoio de novo na Bíblia, né? Sim, menciona Gênesis 3, logo depois da queda, onde diz que a terra ia produzir espinhos e cardos, que o trabalho seria difícil. Sugere também que a harmonia original da natureza se quebrou, talvez falando da hostilidade entre animais, da fragilidade dos ecossistemas. Mas a referência principal parece ser de novo Paulo, em Romanos 8. O texto cita essa parte onde Paulo diz que a criação foi sujeita à vaidade, à frustração, não por querer, mas por causa de quem a sujeitou, né? Adão, na interpretação comum aqui. E essa criação estaria esperando ansiosamente para ser liberta da escravidão da corrupção. É interessante notar que, seguindo o raciocínio do texto, dá para ver como que duas dimensões ou camadas nessa corrupção da criação. Uma camada é mais direta, mais visível. São as consequências das nossas ações erradas no meio ambiente. Sim, tipo poluição, desmatamento. Exato. Poluição, desmatamento, exploração demais dos recursos, guerras que destroem tudo, injustiças sociais que degradam o ambiente de vida das pessoas. Seriam os resultados do nosso pecado afetando o mundo ao redor, como o texto diria. Certo. Mas tem uma segunda camada que o texto parece sugerir, algo mais intrínseco à própria ordem natural depois da queda. Seriam fenômenos que não dependem direto de uma ação humana agora, sabe? Como desastres naturais, terremotos, enchentes, secas, pandemias. Ah, entendi. E o texto até adverte contra interpretações muito simples aqui. Lembra aquele episódio em Lucas da Torre de Siloé que caiu e matou 18 pessoas? Lembro. Jesus, quando comentou, não disse que aquelas pessoas eram mais pecadoras. Pelo contrário, ele usou o evento para chamar todo mundo ao arrependimento. A interpretação que o texto parece tirar disso é que essas tragédias não são necessariamente castigos de Deus específicos para alguém, mas sim sintomas de um mundo que está fora dos eixos. Um mundo quebrado. Isso, um mundo quebrado, sujeito à decadência, elas serviram como lembretes da fragilidade da vida e da necessidade universal de se reconciliar com Deus. Essa distinção é útil mesmo. E o texto usa uma imagem muito forte para resumir o estado dessa criação afetada, de novo de Romanos 8, a ideia de que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Nossa, essa imagem é poderosa. É quase como se personificasse o sofrimento do mundo natural. Exatamente. Essa imagem do gemido da criação aponta para o que o texto, no fundo, descreve como uma corrupção cósmica. A ideia por baixo é que o universo inteiro, na sua estrutura, no seu funcionamento, foi impactado pela queda humana. Não estaria mais operando naquela harmonia perfeita para a qual teria sido criado, segundo essa visão teológica. Entendi. As marcas da desordem não seriam só humanas, estariam no próprio tecido da realidade criada. Afetaria tudo, do micro ao macro. Ok, então, juntando todas essas peças que o texto apresentou, a gente tem um quadro que descreve uma humanidade marcada por uma condição de pecado herdado, né? Uma corrupção total que afeta todas as partes dela, e essa condição se estende impactando e desordenando a própria criação. Humanidade e cosmos unidos nesse gemido que Paulo fala. É um diagnóstico bem sério e abrangente. Sem dúvida. O quadro pintado é bem sombrio, mas, olha, é crucial notar qual o propósito desse diagnóstico dentro do próprio texto. Ele não parece ser apresentado como um fim em si ou como um convite para o desespero, para o niilismo, sabe? Certo. Pelo contrário. Toda essa descrição da profundidade do problema parece servir de pano de fundo para ressaltar a grandeza e a necessidade da solução que a fé cristã propõe, a redenção em Cristo.
A lógica implícita é forte. Se a queda teve um alcance tão universal, afetando o ser humano todo e a criação inteira, então a redenção oferecida também precisaria ter uma dimensão... Igualmente abrangente. Exato, igualmente abrangente. O objetivo dessa redenção, como o texto apresenta, citando outras passagens, tipo Colossenses, que fala de reconciliar consigo mesmo todas as coisas, tantas que estão na terra como as que estão nos céus, não seria só salvar almas individuais, mas restaurar a integridade de toda a criação. Uma restauração completa. Isso. Culminaria na visão do fim dos tempos cristã, mencionada no texto, com referência ao Apocalipse, no estabelecimento de um novo céu e uma nova terra, onde a corrupção e o sofrimento não existiriam mais. O diagnóstico radical prepara o terreno para uma esperança igualmente radical. Entendi. O diagnóstico serve para a gente ter a dimensão da necessidade e do alcance da solução que o texto propõe, e diante desse cenário todo, a análise da corrupção e a esperança de restauração, o material termina sugerindo algumas respostas práticas, né? Quais são elas? Sim, ele aponta para algumas direções. O texto desenha 3 respostas principais que deveriam, brotar dessa compreensão. Primeiro, humildade. Se a condição de queda e incapacidade é universal, como foi descrito, então não teria espaço para arrogância espiritual, para se achar melhor que o outro. Faz sentido. Todo mundo estaria no mesmo nível, dependendo totalmente da graça divina para qualquer relação boa com Deus. Segundo, responsabilidade. Reconhecer que a desordem no mundo, incluindo o sofrimento da criação, está ligada às nossas ações e omissões, que são resultado dessa corrupção interna. Levaria a um senso de responsabilidade. Isso implicaria um chamado para agir como cuidadores, como mordomos do mundo criado, sabe? Buscando diminuir os danos, promover justiça, bem-estar, tanto ambiental quanto social, na medida do possível. Um chamado à ação, então. Isso. E terceiro, esperança. Por fim, a resposta seria focar não só nos problemas de agora, mas na obra de restauração que, segundo a fé cristã, já começou com Cristo e vai ser completa no futuro. Essa esperança daria sentido e motivação para viver, mesmo no mundo que ainda está gemendo. E essas 3 respostas, humildade, responsabilidade e esperança, elas fluem de um jeito bem coerente das doutrinas que o texto explorou, né? A humildade vem direto da aceitação dessa visão da corrupção total, da incapacidade humana. Sim. A responsabilidade surge da ligação que o texto faz entre a condição humana e o estado da criação. Se somos parte do problema, somos chamados a ser parte da solução, mesmo com nossa capacidade limitada. E a esperança é a resposta natural à promessa de uma redenção cósmica que vai além das nossas forças e dos problemas atuais. Verdade. Elas formam um pacote de implicações práticas bem alinhado com a teologia que foi apresentada ali. Faz sentido essa conexão. Então, recapitulando rapidinho nossa exploração desse material, a gente investigou a perspectiva que ele apresenta sobre o pecado original como uma condição herdada universal. Mergulhamos na doutrina da corrupção total, vendo como o texto descreve isso afetando mente, vontade, emoções, corpo e estendendo os efeitos para a própria criação. Vemos a distinção entre as consequências diretas da ação humana e uma desordem mais, digamos, intrínseca na natureza. Certo. E, finalmente, consideramos as respostas práticas sugeridas: humildade, responsabilidade e esperança na restauração final. E para deixar um ponto final para a gente pensar, algo que ecoa desses temas, o texto usa bastante aquela imagem forte de Romanos 8 da criação que geme em dores de parto, esperando a libertação junto com a gente. Se a gente levar essa imagem a sério, sabe, além de ser só uma metáfora bonita, como essa perspectiva de uma natureza que não é só cenário ou recurso para a gente usar, mas que, de alguma forma, compartilha com a gente uma condição de sofrimento e um anseio por restauração. Como isso poderia impactar a nossa relação do dia a dia com o mundo natural? Além dos debates sobre sustentabilidade que são super importantes, claro, que tipo de sensibilidade ou postura diferente poderia surgir ao ver uma floresta, um rio, até um animal, não só como objeto, mas como parte dessa criação que geme, que está aguardando uma redenção que, segundo o texto, também inclui ele.
Nossa. Fica a pergunta, né? De como essa teologia poderia ou não informar uma ética ambiental talvez mais profunda. Uma excelente provocação para a gente fechar nossa análise. Refletir sobre a natureza não só como algo a ser gerenciado, mas como companheira nesse gemido, isso certamente abre novas perspectivas. Agradecemos por acompanhar esta análise das ideias de pecado original e corrupção total, conforme apresentadas neste material específico.